Acabou o mistério. Ontem nós já adiantávamos aqui, embora o Mauro Naves trouxesse a informação que ainda não estava assinado. Que foi hoje que oficializou. Hoje oficializou, hoje assinaram o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, decisão da Supercopa do Brasil, dia 20 de fevereiro, 4 da tarde, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Mas aí, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, declarou o seguinte: olha lá, o Clube Atlético Mineiro não foi consultado. Embora fizemos um ofício encaminhando ao presidente Edinaldo e ao diretor de competições, Manuel Flores. Infelizmente, tomaram a decisão, não nos atenderam e lamentamos. E segue: pedimos no ofício que, se não houvesse a escolha pelo Mineirão, que nos comunicassem de forma antecipada para discutirmos juntamente com o nosso adversário um local que atendessem aos dois clubes. O que mais incomoda o Atlético é o Flamengo ter informações privilegiadas dentro da CBF. Quando nós ficamos sabendo que seria em Cuiabá, fizemos contato imediato com o melhor hotel de Cuiabá para a reserva. E eles nos disseram que não poderiam nos receber, porque já iriam receber o Flamengo, que havia feito a contratação do hotel há mais dias, ou seja, o Flamengo se antecipou e fez a reserva. Aliás, a informação que eu tenho e que foi passada pelo jornalista Vene Casagrande é que o Flamengo, ele fez reservas nos hotéis com melhor logística em todas as sedes possíveis da Supercopa. Então ele fez reserva em Cuiabá, ele fez reserva em Fortaleza, ele fez reserva em Salvador, ele fez reserva em Manaus, ele fez reserva em Brasília, ele fez em São Paulo, ele fez em Plutão, ele saiu fazendo reserva em tudo quanto foi lugar. E aí, quando o Atlético foi lá, o Flamengo já tinha reservado esse hotel considerado o melhor da cidade. O Atlético está na bronca com o Flamengo, Zinho Pascoal e Mauro Naves. Não, tem que ficar. Todo cidadão, quando se sente que ele não foi contemplado, ele tem o direito de reclamar. Né? Não, se o Atlético fez um pedido, nos comuniquem. E não foi comunicado, ele tem o direito de reclamar. Tem o direito de protestar. Porque o Atlético é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. A gente não está falando de um time que não tenha notoriedade. A gente está falando do Atlético Mineiro. Né? Então, eu acho que se isso aconteceu, eu vou levar em conta a palavra do presidente Sérgio, se isso aconteceu, foi um deslize, uma mancada da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, ele pediu para conversar, se não der para ser no Atlético, no campo do Mineirão, claro que a CBF não ia botar no Mineirão. Uhum. Certo? Porque o mando é dela. Certo, mas eu faria uma sugestão, que se colocasse no regulamento daqui para frente, inclusive a partir desse ano, que se alguém repetir o que fez o Atlético, ganhar as duas, que a decisão seja no campo desse que ganhou as duas. Eu acho que aí, estando no regulamento, não tem problema nenhum. Sim, mas no regulamento, não está esse ano hoje. Mas o mando de campo é da CBF, não está. Agora ela escolhe onde quiser, escolheu o Cuiabá, ia escolher Brasília, não escolheu por causa de público. Mas ela pode pôr no regulamento. Se por acaso, porventura, o campeão brasileiro for o mesmo da Copa do Brasil, a decisão será na casa desse clube que venceu as duas. Uma sugestão para que isso aconteça para frente, aí não vai ter discussão, não tem, vai escolher não sei aonde. Não é fácil ganhar as duas. Não é fácil ganhar. Teoricamente, vez, né? O Atlético está incomodado porque ele se sente o super campeão. Porque ele ganhou as duas. Sim. Aí ele vai perder para o Flamengo o jogo, vamos supor. Então o super campeão do ano passado foi o Flamengo? Não foi o Atlético. Então, o Flamengo, quem vencer o jogo do dia 20 será o campeão da Supercopa do Brasil 2022.
O Atlético é o grande campeão do futebol brasileiro em 2021. Mas Isso aí ninguém tira, né? O Atlético é campeão brasileiro e da Copa do Brasil, né? Mas esse ano for o Palmeiras, se esse ano for o Flamengo, for outro time e ganhar as duas, eu acho que poderia evitar isso pondo no regulamento. Ou se não, já coloca a cidade antes, que é uma outra coisa para as pessoas se programarem. Aí sim. O Flamengo acertou a compra de Andréas Pereira, que assinará com o clube até 2026. O Flamengo vai adquirir 75% dos direitos do jogador, pagando 10 milhões e meio de euros, parcelados até 2024. Isso dá, pelo câmbio de hoje, algo em torno de 63 milhões de reais. E aí, muita gente, Zinho, o Tetra, está avaliando a caminhada do Andreas até agora no Flamengo, desde que ele chegou, teve bons momentos, e coloca também na balança a falha na decisão da Libertadores da América, e muita gente questionando o seguinte: vale o investimento? O Flamengo teria que fazer essa contratação por esse montante? Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui e eu começo com o Tetra. Muito bom jogador, futuro ainda pela frente, ainda se moldando, se adaptando. Acho muita grana. Muito. E é 75% do passe. 75%. Não é nem o passe todo. Agora, não discuta a qualidade técnica do jogador. Pode ainda evoluir, pode virar um grande jogador ali naquele meio-campo do Flamengo e, de repente, o Flamengo vender por 20. Pode acontecer. Agora, nesse momento, eu acho que ele nem é titular absoluto. Pode até ser. Entrou no Fla-Flu. Mas eu, particularmente, se eu tivesse que... Hoje, eu sou o treinador. Zinho, treinador do Flamengo. Eu não colocaria ele titular. Eu colocaria o Thiago Maia. Me agrada mais. É uma opinião, é um gosto, né? Então, é um investimento alto de um jogador que ainda está se adaptando, se moldando e que tem um futuro maravilhoso pela frente. Agora, para resumir, para finalizar, por quanto foi vendido o Gerson? 15 milhões? Não, acho que 20 milhões. Ficava com 20 milhões de euros, Zinho. Não foi 15? Não, 20 milhões de euros. 15 com um gatilho? É, aquelas coisas todas ali. Se foi 20, não. Né, 20 Se foi milhões. 20, não. 20 milhões. Agora, a informação que eu tinha era 15. Não, 20. Por 15 eu ficava com o Gerson. É, 20. E falaram em 25 no primeiro momento, mas depois saiu no balanço e o presidente lá do Olympique confirmou algo em torno de 20 milhões de euros a venda do Gerson, o Coringa. Então, assim, eu acho que é um investimento alto para um jogador que ainda está... ainda não está no seu grande momento ainda. Agora, se foi feito é porque houve uma avaliação e acredita-se que ele tem um potencial de crescimento enorme. Bom jogador ele é, mas eu acho um investimento muito alto. Pascoal! Quanto que é? 63 milhões de reais. Jesus amado. Para um volante, Isso, Pascoal. para um centroavante. O Pedro custou 10. Não custou mais, eu não tenho no momento aqui, eu vou informar para você, 14. Pascoal. 14. O Gabigol custou quanto? 18 milhões de euros. Aí dá. 18 milhões. Atacantes, né? Pagando parceladamente, até hoje pelos dois É lados. só pagar no long play, você não vai pagar uma em cima da outra. Inclusive Aí o não Andrés dá. é até 2024 o parcelamento. Então, é dinheiro, hein, gente? Por um volante, confesso pra vocês, ele tem quantos anos? 26? 26. Volta pra Europa só se ele for um fenômeno no futebol brasileiro e puder voltar. Porque agora o time da Inglaterra não quis de volta. Exato. Então, só se for ganho técnico. Porque ganho financeiro, muito difícil. O Gerson tem 24 anos. O Gerson voltou para a Europa com 23, fez 24 lá na Europa. O Gerson é mais novo.
O Gerson justificou a vinda dele para o Flamengo, com pouca idade, jogador da seleção até seleção olímpica, para depois voltar para... E agora está jogando bem. Tá bem o Gerson. E agora está jogando bem. Só se vendeu o Andrés para um mercado alternativo desse, um Al Hilal da vida, lá da Arábia. Mas eles né? não vão pagar. Al Ain dos Eles não- Emirados. Quanto que eles pagaram pelo robozinho? É 8 milhões de dólares à vista. Então, meu senhor, então À vista. 63 milhões de reais, com todo respeito. Acho o Andréas Pereira bom jogador. Bom jogador. Mas tá caro, parceiro? Mas 63 quilos de alcatra limpinho, hein, João? 63 Limpinha. milhões de... Para mim, me assusta. Não, eu fico assustado. 63 milhões pelo Andréas Pereira. Me assusta. Tendo jogadores que comparar... Tendo jogadores que o Flamengo tem, como o Thiago Maia, por exemplo. 63 quilos de alcatra limpinho. Fala em euro, gente. Fala em euro, porque a gente compara os outros em euro, senão é um absurdo. O Cebolinha, pô, os caras pagam 120 milhões. E o Flamengo vai ter que buscar ele por conta agora. 120, Vai 20 ter que milhões pagar de os euros. 20. Porque é o seguinte, olha só, essa conta do Andrés é Aliás, fácil. a dupla Braz e Spindel está em Paris. É. Com o Giuliano Bertolucci. Sim. E a informação é que o Flamengo fará uma proposta ao Benfica, uma negociação muito difícil, para ter o Everton pagando 13 milhões de euros, mais bônus ao longo do tempo. Mas a negociação do André já está confirmada. 10 milhões e meio de euros por 75% dos direitos, Mauro Naves. Pô, tá em Paris, pensei que ia querer tirar alguém do PSG lá. Tá lá na França, lá. Pois é. Não, a gente tá falando em quase 10, né? 60, 63 milhões, o euro tá 6,5, tá lá. Pagou 10 milhões de euros por 75, significa que o cara vale então 100%, 84, que são quase 13 milhões de euros. Aí vamos comparar, ele vale aos 16 anos 13 milhões, o Gerson foi 20, o Cebolinha é atacante, outra função... Cebolinha foi comprado por 20 também pelo Benfica. Foi, pelo E o Benfica. Flamengo quer oferecer 13. A conversa é o 13, seguinte, mais saber se bônus. comprou barato ou comprou caro, é se ele vale 13 milhões hoje, tem mercado para ele, para vender ele. Aí daqui um ano ele vai valer esses 13? Aí pode acontecer isso, você falou o mercado alternativo. E outro, o que ele vai entregar para o Flamengo? A gente Aí fica é ganho achando. técnico. Quem não gosta dele, porque até ele dar aquela pisada na bola, tinha 95% de torcedores achando que ele era o melhor do Flamengo. Depois daquela pisada, 95% acharam que ele foi o pior do Posso jogo. te falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Pode falar. E assim, eu vou até botar o Zinho nessa conversa, porque o Zinho, ele é cria do Flamengo. O Zinho, aos 11 anos, chegou no Flamengo e foi formado para o futebol no Flamengo. Então o Zinho conhece o Flamengo como ninguém. O Andreas, ele é um caso inédito na história do Flamengo. Porque eu não me lembro de um jogador ter cometido uma falha num momento grande, num momento importante do campeonato e ter sido abraçado pela torcida do Flamengo, como foi o Andrés. E o Andrés falhou numa final de Libertadores em um lance decisivo para o Palmeiras ser tricampeão. Você se lembra de algum caso assim, Zinho? É impressionante o que aconteceu com o Andrés no Flamengo, não é não? Você conhecendo bem o Flamengo? É um verdadeiro milagre. Milagre. Porque Sim. a maior torcida do Brasil, ela faz uma festa linda, maravilhosa, é empolgante, é uma coisa contagiante o que a torcida do Flamengo faz. Isso é dito por todos os jogadores, até aqueles que nem jogaram no Flamengo. Você pode, todo mundo quando fala alguma coisa, pô, o meu sonho era jogar no Maracanã com a torcida do Flamengo lotando. O Neymar falou isso há um pouco tempo. Então, assim, ao mesmo tempo, essa torcida também cobra no mesmo patamar. É lá em cima a cobrança. Eu passei por isso, e outros, né, grandes jogadores. Eu lembro de um jogo, Flamengo e São Paulo no Maracanã, primeiro jogo da Copa União, em 1987. O Aldair estava jogando de lateral esquerdo, porque o Adalberto quebrou a perna. Improvisado. E ele falhou num lance, aí o craque, o grande jogador, o Miller, fez o gol, inclusive fez os 2 gols do jogo, nós perdemos 2-0. O Aldair não podia tocar na bola. O Aldair nem jogou no outro jogo, já foi para o banco, veio depois despontar e ser o grande Aldair, mas naquele início ali não podia tocar na bola, o Maracanã todo em peso. E aí aqui eu vou parar e vou lembrar de vários outros grandes ídolos que sofreram pressão e muita. Então, esse fato do Andrés é um fato assim, a torcida do Flamengo deu show, assim, porque eu acho que tem que dar apoio mesmo ao garoto, ao rapaz,
né? É uma falha, aconteceu, custou, é claro, uma Libertadores e ainda mais uma Libertadores que para mim foi a maior decisão de Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Foi um espetáculo que aconteceu, a festa, o jogo, as grandes equipes, a rivalidade, as torcidas. A gente estava lá, foi uma festa incrível em Montevidéu, na maior decisão de Libertadores, contra a grande rivalidade do momento. Tem o Atlético também chegando, mas a grande rivalidade de vários anos aí, desses últimos anos, é Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E ele falhou simplesmente nesse jogo. A torcida do Flamengo realmente é de tirar o chapéu, porque abraçou os companheiros, a diretoria, a ponto de investir essa grana toda. E eu espero que ele possa se recuperar e possa corresponder a esse investimento e o que a torcida fez por ele. Bola ele tem, agora vai levar um tempo. É isso aí, boa sorte para o Andréas Pereira, que agora é jogador do Flamengo, o contrato será assinado até 2026.